Estamos já na segunda hora dessa live aqui. Isabela. E aí, Edu, voltou? Voltamos. Cara, eu achava que uma hora é bastante tempo para falar, mas passa rapidinho nessas Passa muito lives. rápido, E dá cara. uma dó na hora que você vê assim um minuto que fala, putz, vou ter que desligar na cara do cara, velho. Eu já fiz isso com o Ariovaldo Ramos, mano, tá ligado? Aí, Então eu tô tipo, no lucro, mano. mó vergonha, tipo, Ariovaldo, mano, tá muito interessante o que você tá falando, velho, mas falta um minuto, tchau. É fogo, cara, tipo, porque um raciocínio já demora pra desenvolver, né? E às vezes rola alguma Já, cara. pergunta, alguma parada. Deu tempo de eu pegar o seu livro aqui, cara. Só com Ah, ele eu tá aqui, ó. vendo? Aí, Quem quiser vilão. adquirir esse livro, ele tá disponível ainda? Cara, ele tá pela Lampejos Livreteria, só que eles suspenderam as atividades na pandemia, né? Uhum. Então é só me chamar em inbox e aí a gente acerta Ah, lá, né? legal. Pode me procurar que eu ainda Você tenho tem alguns aí. aqui comigo. Pessoal, quem Tenho. quiser ler o livro do Edu, que é um livro sobre os vilões do cinema e a nossa vida, esse livro aqui, ó, chama ele aí, manda mensagem para ele, que é um cara dedicado, apaixonado pelo que faz. Vale a pena lê-lo. É Edu, só chamar. voltando naquilo que a gente estava falando sobre o conhecimento da história do Brasil, e eu já conheço muita gente que nega a eficácia de alguns livros para dizer assim, ah, mas esse livro tem um viés ideológico, por isso que eu não leio. Então, por isso que eu te perguntei, igual um cara que foi cancelado por alguns é o próprio Paulo Freire, né? Tipo, umas É, pessoas. E é um cara que tem uma obra fantástica, eu acho que é o escritor mais lido, assim, o Paulo Freire e o Paulo Coelho são os escritores mais lidos do brasileiros, né? e o Paulo Freire, cara, ele é uma referência mundial para a educação. E um cara que me fala que esse livro tem uma ideologia. A minha pergunta é: qual não tem? Tudo que você produz tem uma ideologia. Então, o cara que não está disposto, né, a dialogar, então, cara, não lê nada, não assiste filme nenhum, não vê jornal nenhum, porque tudo é carregado de uma ideologia. E o conceito de direita e esquerda no Brasil virou meio briga de torcida organizada, né? Sim, Então sim. a galera não está disposta a dialogar. O cara critica a direita ou critica a esquerda, ele nem sabe o que é a direita ou o que é a esquerda. Ultimamente eu tenho brincado, né? O cara não sabe diferenciar a direita e a esquerda do próprio corpo. Imagina o cara querer diferenciar direita e esquerda num contexto político. Porque a política É, brasileira ela é difícil de você compreender. Então a política brasileira não é tão simples, não é uma coisa tão certinha quanto, sei lá, republicano e democrata nos Estados Unidos, que também não é tão simples. Mas eu tenho republicano, democrata e partido independente. Fechou. Aqui no Brasil, cara, o uma contexto político salada. brasileiro é outro. É uma salada, velho. Eu te empresto, Isabela, o livro, uma amiga minha colocou ali, me empresta? Empresto. Então, e cara, o lance de política, assim, eu vejo que é uma discussão que ela tá muito em alta, mas que como toda discussão, né? Discussão de internet, geralmente ninguém sabe o que tá falando, né? Tipo, todo mundo tem um conhecimento raso e já sai falando, né? E tipo assim, eu percebo que as pessoas não procuram também ler alguma coisa para entender melhor, igual você tá falando, o que, que é direito, o que, que é esquerda. Por exemplo, o cara fala, ah, eu não gosto do Marx. Mas, mano, ele nunca leu nem Nunca 15 leu. linhas, assim, nada do Marx. Não leu, cara. E esse é um problema que eu falo geral, né? Por exemplo, né? Que é cristão e tal, o cara que chega pra mim, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é machista, a Bíblia é. Eu pergunto pro cara, quanto você já leu da Bíblia? Você já leu a Bíblia inteira? Porque se você não leu a Bíblia inteira, você não pode criticar. Você vai criticar a Bíblia pelo quê? Pelo que os outros falam, mas você já parou para analisar o contexto que ela foi escrita? É a mesma coisa, meu. O cara vai criticar o Marx ou vai criticar, sei lá, o Adam Smith. Quanto você já leu desses caras para você criticar? O que Pelo você menos para você conhece? criticar, né? No Para você fazer uma mínimo. crítica legal, E né? assim, cara,
Para você ler Marx, cara, pô, mas é muito complexo. Meu, no mínimo, lê uma resenha, pega um artigo científico e lê o que o cara fala sobre o Marx, o que é. Então, alguma coisa você tem que se embasar. Você vai discutir pelo que os outros te falaram. Então, é por isso que no Brasil tudo é muito supérfluo. As pessoas estão se batendo, né, e no fundo, na política, os partidos estão ali, cara. Ah, é a direita que está no poder. A direita está no poder, mas a esquerda está junto. Ela pode não estar visível, mas eles entendem que, volta para aquela discussão da manutenção do poder. A direita e a esquerda, elas entendem que elas estão no poder. Então elas vão fazer essa manipulação para que os seus eleitores se batam, se estapeiem, se matem, e no final das contas, cara, vai todo mundo lá, direita e esquerda, comer pizza junto no final do dia. Porque é isso que acontece no Brasil. Tipo, as bandeiras estão na frente das pessoas hoje em dia, né? Total. Então o cara tá sendo cancelado por causa de uma bandeira e você nem conhece o cara, você só não é de acordo com a bandeira lá, e tipo, sendo que existe um ser humano ali por trás, né? Eu não sou a favor de dizer que candidato é bom ou ruim por causa do partido, porque eu acho que todo partido deve ter um cara que é um pouco melhor e um cara que é um pouco pior, né? E tudo que é composto por pessoas, né? Igual o lance que você falou de igreja. Não é todo mundo que está dentro de uma igreja que é igual, que pensa igual. Mas é que a coisa do rótulo deixa mais fácil, né, cara? Você julgar as pessoas pelo rótulo, né? Você falar, deixa bem mais... E aí é um problema porque na sociedade que a gente vive hoje é para qualquer coisa, cara. É direita, esquerda na política, mas é DC e Marvel... Polarizado, polarizado, pentecostal. Exatamente, e tradicional. Cara. E tradicional. Às vezes, cara, sei lá, é a Batista independente. Exatamente, cara. Dentro da mesma denominação, cara. É a presbiteriana daqui que não gosta da de lá, porque a de lá é mais liberal do que a daqui. É o batista, é o assembleiano. É tudo, cara. Então... Dentro é uma sociedade totalmente polarizada. Você não pode discordar. Você discordar de alguém, você não pode mais discordar. Porque discordar. A gente vive numa ideologia de competição, né? Então parece que você está competindo o tempo inteiro. Nisso aí né, tem que citar o Marx, né? Que são as relações de mercado mesmo, de classe, né? Parece que a gente é guiado por uma coisa de uma guerra de classes mesmo, né? Pois é, até o cara escreveu agora aí, né, uma ditadura de rótulos, né, é isso, cara. E é o rótulo é perpétuo, né, a pessoa não pode mudar. E isso é que é incrível, né, você não tem direito a mudar de opinião. Né, porque uma vez que você traiu o movimento. Você traiu o movimento. Então, aí você mudou de opinião. O cara do outro lado não te aceita, o cara que estava contigo te escracha. Então você vai fundar um novo movimento, porque ninguém me aceita mais. É verdade. Cara, eu fiquei sabendo... Ô tio Sérgio, beleza? Esse cara que falou aí da ditadura de rótulos, ele é presbítero lá da igreja. Muito inteligente. Legal. Você tá ligado o Henri Cristo, né? Sim. Que tipo, o Henri Cristo é um cara que tipo um cosplay de Jesus, né? E do mesmo jeito que tem o Henri Cristo, tem o Toninho do Diabo. Não sei se você tá ligado. Tem o Toninho do Diabo também. Então, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que o Toninho do Diabo se converteu. Não sabia disso não, cara. Cara. Eu até tava brincando, eu tava falando pra minha mãe, eu falei, mãe, agora que o Toninho do Diabo se converteu, você tem que pensar outro nome, né? Tipo, Toninho Doutrinado. Toninho Consolado, tem que ser outro nome. Alguma coisa diferente, né, cara? E esses caras já faziam cosplayer muito antes da galera fazer cosplayer, né? Sim, mano, sim. Os caras são um ator, né, velho? Eu acho que o Henri Cristo é uma zoeira, assim, né? Que ele não acha que ele é Deus mesmo, sabe? Não é possível, né, cara? Eu lembro da primeira vez que eu vi esse cara num programa livre, cara.
à tarde do Serginho Groisman. Foi a primeira vez que eu vi. Você fica olhando e fala assim, mano, não é possível, velho, que esse cara. E é isso, né, cara? Não, ele é uma Às zoeira, vezes ele é uma zoeira. é difícil de acreditar que esse cara tá falando alguma coisa séria ali, mano. Não, sim, eu acho que é é um personagem. Tipo, ele ganha uma grana com isso, né? Vai na televisão, deve fazer evento, deve fazer umas paradas, sei lá. Porque tem muito cara que, né, tem muito cara que é assim, né? Inclusive, eu acho interessante quando a gente olha para algumas personalidades, né? Algum famoso, né? Tipo, o cara ele veste uma máscara ali, mano, e é aquilo ali. Né? Às vezes, na real, o cara nem é metade do que falam que ele é, mas toda vez que ele aparece, ele mantém o mesmo estigma ali para garantir o. Também tem isso. Eu já conversei uma vez com um amigo meu. Lá na HIT tem o Vejam Só, que é o programa de debate, né? De teologia e tal. E eu tava falando pra ele, assim, falei, meu, você já percebeu que tem mais ibope quem é um cara que que ele é mais firme numa opinião e mais extremo? Os extremos sempre tem mais ibope. Parece que a galera não curte muito quem é equilibrado, sabe? Tipo, é igual quando você fala que você não é nem de esquerda nem de direita, você é chamada de isentão. E É, isentão num sentido pejorativo ruim, tipo, se é isentão, sua opinião não vale. Porque as pessoas gostam de quem é cegamente apaixonado de um lado, né? Esse cara agrega mais seguidores, né? exatamente. O cara faz mais barulho, né? E aí é legal de observar que esse cara ele faz o barulho pra galera dele e pra quem detesta, né? Então, assim, ó, as pessoas acompanham, né? Seja porque curte ou porque detesta o cara, mas ele tá sempre ali. Ele é Sim, sempre a bola da vez, né, cara? A quantidade de exatamente. haters que ele tem é proporcional de fãs que ele tem. E, o, e Então o cara tá o, sempre ali. a quantidade de haters que ele tem conta como popularidade para ele, né? Exatamente, É né? É o popularidade famoso negativa, falem mas mal, falem bem, mas falem de mim, né? sim, sim. Então eu acho que hoje está muito nessa tendência. Que é isso que você falou, acho que a gente defendendo coisa que nem acredita também, só para ter um ibope, assim. E isso é geral, né, cara? A gente olha, tanto faz o cara ser famosão ou o cara não ser um, entre aspas, um Zé Ninguém, né? Esse cara, ele mantém quem ele é em público justamente às vezes para não mudar, para não, sei lá. O Sim, professor que tem fama de mal, ele vai continuar sendo o cara malvado. A prova do cara, nossa, você vai ter assim aquela coisa, às vezes eu brinco com os meus alunos, né? Tipo, os caras chegam lá, saem do nono ano, chegam no primeiro ano, e o discurso é: professor, os caras falaram que sua prova é muito difícil. Eu assim, meu, eu nunca dei aula pro cara, meu. Primeira vez que eu estou conhecendo, a primeira coisa que me perguntam na aula, a primeira. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, sua prova é difícil mesmo? O pessoal falou que é a mais difícil de fazer. Eu falei assim, meu, pegou já essa que tá todo fama já. mundo. Já que tá todo mundo falando, é mesmo. Lá é e se vira pra fazer, né, meu? É, o Roberto Carlos tem uma música que ele fala que precisa manter a pose de mal, né? Exatamente, né? Não sei se é o Roberto O Carlos ou cara, se é o Erasmo Carlos. eu acho que é o Erasmo. Acho Eu que é acho o que é o Erasmo. Erasmo. É. Acho que é o Erasmo. Então, tipo, é mais ou menos isso aí, cara. É igual. Você imagina se o Bolsonaro ele começasse a simpatizar com as ideias da esquerda. Ele nunca vai assumir isso, porque agora já era, se criou um personagem, Jamais. mano. E muitas vezes eu olho assim e eu vejo isso mesmo, cara. Tipo, o cara tá lá no poder, ele se mantém da forma que ele é. Não, ele não vai mudar. Se ele mudar, ele perde apoio partidário, perde apoio. Até o cara da esquerda vai criticar o cara. O cara tá fingindo, tá mentindo, não é nada disso. Então, Sim. até o cara do outro lado não vai acreditar nisso. É por Sim, isso que tem muitas pessoas. o Antônio Carlos Costa ele tem uma fala sensacional, que inclusive ele falou na Glocal, lá no, eu sei que tá no podcast da Glocal, eu não lembro se ele falou isso no Rock no Vale, ou se ele falou conversando com vocês lá, com o Marcos, que ele É disse assim, esse. Se foi esse último dele, foi no encontro de líderes do que teve lá no JV. que ele falou assim, que a gente não pode correr o risco de, por exemplo, de não deixar uma pessoa se arrepender, saca? Que ele fala que é um problema que aconteceu na igreja que foi perseguida. Que, tipo assim, que teve uns caras que negaram a fé
né? Que tipo, ou você morre ou você nega. E o cara, então eu nego, quero ficar vivo. E aí depois a igreja não queria receber esses caras, porque, tipo, não, mano, você é um traidor, velho, eu não te recebo. E aí o Antônio Carlos Costa alertou que a gente não pode não receber as pessoas de volta, não permitir que as pessoas não se arrependam. Porque às vezes o cara era um cara X, mas ele se arrependeu, mano. E eu vejo que Sim. que a sociedade em geral, ela tem muita dificuldade de lidar com isso, com alguém que se arrependeu. Tanto que quem erra, o cara é cancelado assim pro resto da vida, né? Que é É. uma coisa que está sendo discutida muito hoje, é a coisa da cultura do cancelamento, né? Uma coisa que é um exemplo que eu sempre vejo nesse lado é quando o cara ele comete um crime, esse cara é preso, e esse cara se converte dentro do presídio. Ninguém acredita que esse cara se converteu, cara. Uma vez bandido, bandido para sempre, né? O cara vai sair da cadeia e ninguém acredita na conversão desse cara, né? Ninguém vai dar uma oportunidade para esse cara mostrar que ele mudou, que ele se arrependeu. Então fala, mas todo mundo que está na cadeia tem um discurso que se arrependeu. Pois é, cara, mas até que se prove o contrário, eu preciso olhar para esse cara e acreditar que esse cara mudou. Ele precisa ter oportunidade de se arrepender também, né? Exatamente, né, cara? E aí, se a gente for entrar para uma discussão do cristianismo, a partir do momento que eu não dou essa oportunidade para esse cara se arrepender, que cristão que eu sou? Né? Qual Cristo eu sigo? Porque o Cristo que veio aqui, que a gente lê na Bíblia, esse cara foi o primeiro que deu oportunidade para as pessoas se arrependerem. Foi o cara que o ladrão na cruz teve a salvação porque na última hora se arrependeu. Foi um Cristo que tinha esse olhar de arrependimento para as pessoas, que olhava para as pessoas e acreditava que elas podiam mudar. Então, se eu não acredito nisso, se eu não faço parte dessa galera que dá esse voto de confiança, eu preciso rever o meu cristianismo, porque alguma coisa está errada. E eu acho que essa é uma das coisas mais brilhantes quando eu olho para a vida de Jesus, é que Jesus ele não olhava para as pessoas e via o que elas eram. Jesus olhava para as pessoas e via o que elas poderiam ser se elas fossem alcançadas e transformadas pela sua graça. E é esse olhar que a gente não consegue ter. E é por isso que o cristianismo hoje, né, ele é o que é. Acreditar que as pessoas possam melhorar, né, cara? Exatamente, né? E não quer dizer que o cara se converteu, que ele nunca mais vai errar. Porque você coloca um peso em cima do cara. Né? Você se converteu, você nunca mais vai errar? Não, cara, ele vai continuar errando porque ele é humano. Né? Mas a grande transformação já ocorreu. Né? A partir do momento que eu nego a oportunidade de alguém se arrepender, quando eu peco, e se Cristo olhar para mim e falar, então, você também não vai, cara, para você agora acabou. A gente peca quase que diariamente, cara. Então, se eu nego a oportunidade de alguém se arrepender, eu tô negando a minha. Diariamente. Né? Diariamente, né? Sim. Eu tô negando, né, a minha oportunidade de arrependimento. É isso. Se você não acredita na melhora dos outros, você também não acredita na sua, né, mano? Ou vale só para mim, né? E aí também não é cristianismo, né? Esses rótulos que a gente falou agora há pouco, né? O cara que está numa igreja, esse cara ele é bom para rotular todo mundo. Né? Ele rotula as pessoas que estão na igreja com ele rotula as outras igrejas, ele rotula as pessoas de fora da igreja, ele rotula todo mundo. Mas ele esquece dele próprio, né? Ele não consegue olhar para si. Então, a partir do momento que eu começo a criar esses rótulos, cara, imagina se na Bíblia, né, valesse essa ideia. Né? O que seria do povo de Israel? Porque Jacó não poderia ter se transformado em Israel depois. Cada um desses caras ali, eles eram alguém. Os discípulos todos negaram a Cristo. E se eles não tivessem a oportunidade de voltar e de fazer as coisas certas? O evangelho não tinha sido propagado. O que eu percebo é que Jesus não se relacionava com o rótulo. Esse que é o lance. Não, exatamente. E a sociedade sempre se relaciona com o rótulo, entendeu? Por exemplo, muitas vezes você não consegue se apresentar sem falar com o que você trabalha, sem já ter um rótulo social na frente. Só que Jesus não se relacionava com o rótulo, ele se relacionava só com a humanidade.
Então, para ele, não importa se é prostituta, carpinteiro, político, porque, porque ele não, o rótulo não era o cartão de visita para ele. O cartão de visita para ele era a humanidade. Quando a humanidade Exatamente. é o seu ingresso de entrada, você pode entrar em qualquer lugar, mano. Exatamente, cara. E é por isso que eu falo, cara, eu falei isso, inclusive, numa Glocal, e a galera bateu depois, reclamou e tal. A galera não da Glocal, a galera de fora, criticou. Eu falei, cara, Jesus, cara, ele não tá olhando pro estereótipo da pessoa. Pra Jesus, mano, não interessa se você é branco, se você é negro, se você é hétero, se você faz parte da comunidade LGBTQ+. Jesus não tá preocupado se você tem dinheiro, se você não tem, se você é da elite, se você não é. Jesus tá preocupado com a pessoa. E o que vai acontecer depois é problema da pessoa e dele, não é meu problema. Não é seu problema. Se ela vai se transformar, se ela não vai. Não diz respeito a você, diz respeito a Cristo e ela. Então, enquanto eu continuar com esse olhar classificatório, com esse olhar de rótulos, enquanto eu continuar com esse olhar dessa minha natureza humana, eu não vou conseguir olhar para uma outra pessoa como Cristo olhou. E automaticamente eu não vou conseguir causar impacto nenhum em termos de transformação na vida das pessoas. E acho que esse é o grande problema que a gente tem, pensando enquanto cristão nos dias de hoje, né? Sim, eu acho que é muito. É isso, o olhar a partir do rótulo, a partir do histórico, tipo. E é um olhar sempre muito julgador, né? Muito pessimista, né? Então é complicado mesmo, porque se tipo, se você for ter que dar conta de tudo que você já fez e de todo o julgamento que tem, não dá para ter conversa, né? É Não, igual não quem tem. vai. Você vai fazer uma entrevista, sei lá, com um cara, um assassino X. Mano, se isso for o lance, não tem como ter conversa, velho. Porque, Não tipo, tem. porque você não tem humanidade. O que conecta é a humanidade, mas se você se relaciona só com o rótulo, o cara não consegue falar com você, né? Então, Não eu acho consegue. que esses grandes entrevistadores aí, tipo Cabrini, esses caras, eles conseguem se conectar com a humanidade da pessoa, independente do rótulo, saca? É igual o do lance lá do abraço do Drauzio Varela. O Drauzio Varela foi cristão num abraço. Por quê? Para ele não importou ali na hora, no momento, capivara do cara, quantos crimes cometeu, opção sexual, nananã. Ele conseguiu enxergar um ser humano que precisava de um abraço. E É, aí as pessoas tiraram o crédito do abraço por causa de toda a história da do pessoa, né? histórico. Então, e isso a gente faz constantemente, né, cara? Eu escrevi um texto uma vez em que eu falei que foi num domingo que teve a parada gay, e eu escrevi falando que se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus estaria na parada gay, não dentro de uma igreja. Porque Jesus ele está onde as pessoas precisam. Jesus ele não está. As igrejas, de uma forma geral, elas estão sempre focadas nelas mesmas. As igrejas não estão dispostas a abrirem as suas portas para receber as pessoas. Eu sempre faço essa pergunta em alguns lugares que eu vou. Se pela porta da igreja agora entrasse uma prostituta, quase seminua aqui, como é que você receberia ela? Se entrasse um cara pobre, um mendigo agora aqui na porta da igreja, quem iria lá abraçar esse cara? Se entrasse um homossexual ali e você descobrisse, como é que você ia tratar esse cara? Porque as pessoas não estão preparadas para isso, as igrejas não são preparadas para lidar com o diferente. E Jesus lidava com o diferente o tempo inteiro. Jesus estava onde as pessoas precisavam dele. E assim, Né? é com o diferente de mim, no caso, né? As pessoas não sabem lidar com o Exatamente, diferente delas. Por causa que exatamente, diferente de Deus não é, né? Porque assim, Deus enxerga a humanidade até em quem eu não enxergo humanidade. Um pastor amigo meu, Cláudio, ele fala uma coisa que é muito bonita, que ele fala que é Cristo que se identifica comigo, não sou eu que se identifico com Cristo. É Deus que vem e vira ser humano
e diz que ele é igual o ser humano. Entendeu? Não sou eu que falo isso. Então, Jesus olha para todo mundo, classe social, rótulo, e ele fala, olha, é imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente está querendo classificar uma parada que Deus não classifica, você está entendendo? É. A Bíblia diz que é Deus que separa o joio do trigo. Então, tipo assim, o homem não tem esse poder. E aí, quando a gente olha, né, acho legal essa colocação desse pastor, porque se a gente for parar para olhar, a Bíblia é assim, né? Deus que cria o homem, Deus que queria se relacionar com o homem. Ah, o homem pecou. O que Deus faz? Deus vai lá cuidar. Então, a partir do momento que o homem caiu, Deus já preparou o projeto da vinda de Cristo. E aí eu passo o Antigo Testamento inteiro, o povo peca, quem que vai atrás? Deus vai atrás, Deus usa os profetas, os líderes, é Deus que vai tentando sempre manter essa comunhão com o homem. Porque se Deus olhasse pra gente e falasse assim, cara, pô, de novo você tá pecando na mesma coisa, de novo você tá vacilando na mesma coisa, então, pô, cansei de você. Sim. Pô, não ia sobrar um, cara. É Cristo que quer se relacionar com a gente, é Ele que faz essa questão de nos ter próximos dele. E a gente não Mas consegue ter essa. eu Acho acho que que vai isso, muito da nossa limitação eu também, acho né? que isso até entra no lance do que a gente estava conversando sobre cultura. Porque as pessoas também produzem um Deus a partir da sua própria cultura e do seu próprio pensamento, né? Então o cara, ele segue um Deus que é mais ou menos a imagem e semelhança dele, né? E tipo, ele acha que Deus vai agir como ele agiria, assim, é um negócio meio maluco, assim, né? Então, tipo, aí os caras colocam um viés ideológico em Deus, já é um Deus que tem ideologia, já é um Deus que pende para um lado, já é um Deus É. que... Porque a pessoa faz... Ao invés de eu ser imagem e semelhança de Deus, o cara cria um Deus à imagem e semelhança É. dele. Aí ferrou, mano. Tem uma cena que eu acho muito louca. Não sei que assistiu aquela série Deuses Americanos. Deuses Americanos tem um momento em que tá rolando uma festa de Páscoa e tem vários Jesus ali no meio. Então tem Jesus oriental, tem Jesus negro, tem Jesus branco, tem Jesus latino. Então tem vários tipos de Jesus ali. E aí no papo que tá rolando, tipo, o cara olha e ele pergunta, mas todo mundo é Jesus? E aí a resposta é, cada um cria um Jesus que se identifica. Então então esse Jesus ele é criado e moldado para atender a minha expectativa. Então não é o Jesus, o Filho de Deus, é o Jesus que eu criei para atender a minha necessidade. Então, a partir do momento que esse Jesus ele é meu, então automaticamente eu não posso dialogar com o Jesus verdadeiro. Tipo, é muito louco isso daí, mano. É muito louco, porque é aquela coisa da galera, tipo, pô, não acredito que Deus vai salvar esse cara, saca? Tipo, a galera começa É, tipo, dar ordem pra Deus, assim, é meio estranho, assim. Eu já vi gente falar coisas tipo, mano, se essa pessoa for pro céu, eu não quero ir pro céu. tipo, aí dá vontade de falar então, velho. Então eu prefiro que aquela pessoa vá e não você. Tipo, pô, cara, Não é, como mano? assim, né, cara? É seletivo demais, né? A gente peca demais porque nós somos seletivos demais. Não tem essa no evangelho de o bandido bom é bandido morto. Velho, se você pensa assim, você tem que rever seu cristianismo. Porque o bandido bom é bandido salvo. Sei lá, né, cara? É, Eu tenho que repensar a forma como eu olho para essas pessoas. Eu preciso pensar que, né, Cristo morreu por todas as pessoas, tipo, independente de quem seja. Né? A partir do momento que eu classifico quem merece e quem não merece, pô, tá tudo errado, né? E é por isso que hoje, né, a gente vê um cristianismo sendo tão zoado, tão achincalhado, né? Por isso que os evangélicos, de uma forma geral, são tão mal vistos pela sociedade, né? Porque são os maus exemplos que você tem em vários lugares, em várias espécies, né? Eu lembro, cara, de uma vez que a gente jogava bola, né? O time da igreja lá,
E só que a gente jogava para evangelizar os caras, né? Então a gente jogava com esse intuito, né? E eu, cara, eu quase me profissionalizei no futebol e eu tinha aquela malícia de jogar bola e tal, e durante o jogo, pô, eu infernizei a vida de um zagueiro lá, e aí chegou no final do jogo, eu fui falar com o cara, né, pô, mano, falar de Jesus aqui e tal, o cara olhou pra mim e falou, mano, se for pra ser crente igual você, deixa quieto como eu tô, que é melhor, tipo, foi um tapa assim na minha cara, e aí eu parei pra ver e falei assim, mano, que eu tô demonstrando de Jesus pros caras, mano? Eu tô sendo igual a todo mundo. Não, Eu não tô acrescentando em nada, né, meu? o problema é assim, que Deus ele já é uma parada que ele tem que ser visto nas pessoas, porque Deus não é algo que você consegue mostrar fisicamente. E aí os evangélicos dizem que Deus está neles. Mas as pessoas olham para os evangélicos e não conseguem ver Deus, às vezes vê um ser humano até pior do que o que está fora da igreja. Então, tipo assim, aí buga o sistema, os caras falam, mano, esses caras estão ficando maluco, velho. Na verdade, eu acho que o que falta é pessoas que realmente representem aquilo que Jesus era, né? Porque os evangélicos, eles são muito parecidos com um arquétipo que foi criado do que é ser evangélico e muito pouco parecido com o que Jesus era, né? É o arquétipo do evangélico, né, mas você não consegue viver o evangelho. Isso é o grande problema, né? E aí a gente olha, cara, para os evangélicos, ou supostos evangélicos, na política, você olha para esses caras, né, na mídia, você olha para esses caras que muitas vezes dizem que se convertem, mas o cara continua uma tranqueira e ele tem milhares de seguidores na rede social. Então você começa a olhar para isso e você cria também o estereótipo. Então tem rótulo também. Se eu chego e eu falo, cara, não, eu sou crente, o cara vai olhar para mim e vai imaginar o quê? Porque também tem um rótulo de fora. Mas isso daí é um problema. Sabe por quê? Porque o correto seria o cara procurar Cristo em você. E não procurar em você o Silas Malafaia. Porque, mano, se o cara procurar o Silas Malafaia em mim, ele não vai achar mesmo, velho. Não vai mesmo. Só que ele já criou na cabeça dele que ser evangélico é ser o Silas Malafaia. É aquela coisa que a gente fala, né, meu? Todo pastor é safado, rouba dinheiro do cara, todo cara é pilantra. E, meu, mau caráter você tem na igreja, você tem fora dela. Você tem cara que tem um excelente caráter dentro da igreja, você tem um cara que tem um excelente caráter dentro de um terreiro, você tem um cara que tem um excelente caráter num centro espírita, você tem um cara que tem um excelente caráter na política. Sim. Então você tem caras que são bons e ruins em todos os setores. Eu não posso me basear no cara que é ruim. Porque aí vira essa generalização e vira essa bagunça que a gente vive hoje, né? Que é isso que a gente tá falando. Tudo tem a ver com um processo um pouco assim de emborrecimento, no sentido de colocar rótulo em tudo. É mais fácil. Rotular o que é ser evangélico, rotular o que é ser cristão. Tudo isso eu acho que é uma questão de não querer tratar o ser humano como único, singular, variável. Então as pessoas preferem rotular, né? Já rotula, Exatamente. já fica mais fácil, né? E, tipo, igual aquela coisa de dizer que quem é de esquerda defende todas as pautas da esquerda. E quem é de direita defende todas as pautas da direita. E não necessariamente é assim. Às vezes o cara simpatiza com umas ideias, mas não com outras. Mas isso é o que não pode hoje, né? Você não pode ser um cara que concorda parcialmente. Não dá, você tem que cravar a sua opinião e não pode mudar, né? E essa coisa do... Eu gosto muito de uma fala do Cortella, que uma vez disseram pra ele assim, falaram, pô, Cortella, você é um cara que já foi até secretário da educação, mano. Como que você fala que você admira o Lula, velho? Sendo que o Lula é um cara que tipo, semi-analfabeto, sei lá, um cara que parece até que despreza o conhecimento. Como que você admira um cara desse? Aí o Cortella falou, então, essa parte dele eu não admiro. Tipo assim, acabou. Eu não preciso admirar o cara em tudo, sabe? Acabou, né, cara? Acabou a discussão.
Isso é uma coisa, né, cara, que eu penso assim, né, meu, é, ser cristão, velho, dá trabalho, meu, se importar com a causa do outro dá trabalho. Eu andar na rua e ver um cara mexendo com uma menina e eu entrar no meio e falar, bom, mano, para com isso e tal, dá trabalho, cara. Né, eu ver alguém sofrendo preconceito e eu me meter no meio, dá trabalho. Dá trabalho, eu posso apanhar, eu posso criar um mal-estar, o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Se eu ver um cara que não é difícil acontecer, né? Você vê, por exemplo, um gay apanhando na Paulista, isso não é difícil acontecer. Eu vou entrar no meio para brigar, pô, os caras vão achar que eu sou gay também, pô, o que, que vão pensar de mim? Pô, vou apanhar. Cara, se você não tá disposto a dar a cara a tapa, esquece, velho. Dá trabalho, mano. Dá trabalho ser cristão. Dá, porque você tem que se comprometer com a justiça, né, mano? Exatamente, cara. Se você não se compromete com isso, pô, você tá por fora. É o Então, sermão do tem. monte, né? Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, né? É, e é exatamente isso, né, cara? Até hoje de manhã eu tive um papo com uma galera falando sobre política e justiça à luz do reino, né? E eu falei um pouco disso pros caras. Falei, meu, a gente só vai conseguir realmente mostrar o que é o reino a partir do momento que eu estiver disposto a lutar pela causa alheia. E a É. causa alheia normalmente envolve as minorias sociais. E essas minorias sociais precisam de ajuda. Não é papo, não é discurso, eles precisam ser ouvidos, cara. É, porque o evangelho praticamente é envolvimento com a causa do outro, né? Eu acho que o evangelho é isso. Jesus se envolveu com todas as causas. Jesus não fez distinção de pessoas. E a partir do momento que eu faço, eu tô precisando rever esse meu posicionamento. Eu acho que uma outra coisa que você falou que é interessante, né? A gente vive numa sociedade, né, em que o conhecimento está muito simples, né, cara? Você pega o celular na mão, o conhecimento está na palma da tua mão, cara. Você tem acesso, né, ao conhecimento de uma forma que nunca na história da humanidade você teve. Só Então, que só que assim, só fazendo um parêntese. Só que eu acho que a gente vive aquela crise da informação versus a formação, é, né? Porque assim, exatamente. é todo mundo muito informado, mas pouca gente é formado. Porque, tipo assim, o cara tem uma quantidade grande de informação, mas. Ó, voltei aqui. Opa, voltou. O cara tem uma quantidade grande de informação, mas na maioria das vezes é informação com pouca profundidade, né? É tudo muito superficial, né? Então você tem, né, o conhecimento na palma da tua mão, mas ao mesmo tempo que você tem isso, as pessoas parecem que nunca emburreceram tanto, né? Porque não sabe o que fazer, né? Você só fica no raso, né? Só fica no superficial, né? É, Você não aprofunda o conhecimento, né? Você não vai atrás do conhecimento. É uma das coisas que eu vejo muito, falo muito para os meus alunos, o conhecimento ele é descartável. Eu não preciso mais aprender. Na dúvida, se eu precisar dessa informação de novo, eu jogo no Google e ele aparece para mim. Eu não preciso mais adquirir o conhecimento. Eu posso simplesmente desprezá-lo. Eu uso naquele momento que eu preciso, acabou, eu jogo fora. Se eu precisar de novo, eu procuro lá outra vez. que eu acho que isso tem a ver um pouco com os valores da sociedade. Hoje em dia tudo é muito descartável, né? É, Então as pessoas não querem, por exemplo, quando você carrega um valor que para você conhecer algo profundamente é importante, você vai falar, poxa vida, eu preciso ter uma base para eu poder entrar nesse assunto. Agora não, as pessoas só querem falar, só querem saber parcialmente as coisas. Então, tipo, se você não tem esse valor de ter um pouco mais de profundidade, ferrou mesmo, porque tudo vai ser sempre superficial, tudo muito raso, né? é. E é tudo muito gritado também, ninguém deixa ninguém falar, então fica uma coisa meio maluca, né? E é uma coisa que eu gosto muito de pensar em dois caras quando eu olho para isso, que é o Guy Debord,
né, que foi um sociólogo que escreveu uma obra chamada Sociedade do Espetáculo. Essa obra foi escrita na década de 60, Sim. e ele aponta justamente para isso, né, cara? Ele fala, olha, as transições, né? Ele vai falar o seguinte, que lá na sociedade, antes da Revolução Industrial, as pessoas, elas valiam pelo que elas eram. Então, se você deu a tua palavra vale, cara, e acabou. Você dava a tua palavra, aquilo valia. Aí veio a Revolução Industrial. Então, ele fala que a partir do momento que o capitalismo entra na sociedade, então você deixa de valer alguma coisa pelo que você é, e agora é pelo que você tem. Então, não é mais o teu caráter ou aquilo que você é aquilo que você mostra para os outros que você tem. E aí ele diz que a era da informação, esse processo da revolução tecnológica, o Guy Debord fala que agora você deixa de ser, né, aquilo que você tem para ser aquilo que você parece. Então você não precisa ser e nem ter, você tem que parecer ser alguma coisa. Então eu tenho que parecer que eu sei, né, que eu conheço, né, que eu sou inteligente, né, que eu posso fazer tal coisa. Então é propaganda do Estadão, né? Você faz aquela cara de conteúdo e você joga uma ou outra frase pronta no meio do negócio ali e tá valendo. E aí o outro cara que eu acho fantástico para isso é o Bauman, né? Quando o Bauman discorre sobre a sociedade líquida, né? Tá vazando, né, cara? Tá caindo. Né? Eu não retenho mais nada. A humanidade está se tornando líquida. Então eu acho que são dois caras que, para você olhar para esse quadro que a gente vive hoje, e aí você entende do que a gente está falando aqui, dos rótulos, desse cristianismo, né, furado que a gente vive. Você olha para esses dois caras, você começa a compreender um pouco mais de tudo isso, né? Sim. Não, é isso. É muito isso. É uma sociedade de uma questão de ficção mesmo, de espetáculo. Então, por exemplo, talvez tirar uma foto de um livro hoje em dia vale mais do que ter lido o livro de fato. Saca? Bastante, né? Ou talvez o cara não leria se não pudesse tirar uma foto depois. Porque é isso que você falou. O parecer, uma validação dos likes, né? Uma validação na rede social, hoje em dia é uma moeda de troca muito grande, né? Então, é difícil pensar alguém que seja bem sucedido e que não seja bem sucedido na rede social. No molde social hoje, ser bem sucedido também está ligado a uma questão de como você é visto na rede social, né? Exatamente, cara. Eu vi um meme hoje, inclusive, que, cara, me chama atenção quando eu vejo, né? O cara falou que ele tava. No meme fui conversar com a minha avó e tentar mostrar para ela o que era o Instagram. E ela perguntou, tá, mas o que você faz com isso? Aí eu respondi pra avó, eu tiro foto para mostrar para as pessoas. E a avó respondeu, mas para quê? Eu tipo, cara, para que você tira foto e posta para todo mundo ver? Não tô aqui, cara, eu não tô sendo hipócrita, tá? Tipo assim, eu tiro foto mesmo, eu tenho meu Instagram é ativo, eu tenho stories, tipo, eu não tô sendo hipócrita, mas é para você pensar, cara, tipo, você faz parte de uma sociedade que precisa dessa validação. Então você tá fazendo isso para quê? Né? Sim, qual que é o intuito que você tá fazendo isso? Não é pelo compartilhar de fotos. Eu acho que a reflexão é essa. Porque... Exatamente, o que você faz com isso? Ou para que você faz? O que você usa a tua rede social? Né? Como que ela é usada? Exato. E não estou aqui falando que é para todo mundo, vamos ser santinho e tal. Não é isso, mas é uma reflexão, né? De você parar e você conseguir entender um pouco disso, né? Sim, porque cara, quando a ferramenta... Você só pediu um minutinho? Claro. Que a minha filha quer me dar boa noite. Ela tá chorando aqui, que ela precisa me dar boa noite. Aí, pessoal. Olha o pessoal ali, ó. Né, gente? Dá oi ali, ó. Quem tem educação é outra coisa, gente. Funciona de uma outra forma a vida. Rola esse lance de boa noite. Tem dessas, né, cara? Tem dessas, né? O cara que educa a filha, a parada acontece diferente, pessoal. Ela invade as minhas aulas. Os meus alunos adoram quando ela invade as minhas aulas, que eu paro de falar. Deixa eu dar um oizinho aqui. Dá um oi, fala oi. É o Marco que tá ali, fala oi pra ele. Oi, Marco. Oi, Isa. Tudo bom? É Isa, né? É a Isa. Tudo sim. Manda um beijo, dá boa noite.
Boa noite. Boa noite, Isa. Tchau. Um Tchau. beijo. Tchau. Beijo. Valeu, Boa filha. noite. Amo você. Eu nunca vou dormir sem suas boa noite. Eu também não. Olha, tá vendo? Tá vendo? É isso, gente. Aí, ó, o cara validou. Agora o cara validou tudo que ele é, pessoal. Tá vendo Já só, era. cara? Ai, cara. A gente até pede, uma blogueira, cara. Vocês não veem o que essa menina faz aqui em casa, velho. Daqui a pouco eu preciso criar um canal pra essa menina que ela vai dar bem na vida. Cria, cara, cria. Faça isso. É uma figura, mano. Mas isso daí que você falou é muito interessante, Edu. Parecer hoje em dia virou mais do que ser, né? E eu acho que isso daí em tudo, até no campo da fé, né? Tudo é o lance de parecer mesmo, né? E é uma armadilha isso aí, na verdade, né? Porque se você gasta o seu tempo tentando parecer, talvez você não está investindo tempo para ser, né? E é real, né? Porque a pessoa ela tá mais preocupada com a imagem que ela passa para os outros do que aquilo que ela é, né? E são coisas, às vezes, assim, que acontecem, né? Eu fui numa igreja uma vez e fui falar alguma coisa do Antigo Testamento e eu falei pra galera para abrir em algum desses livros dos profetas menores aí, né? Sei lá, Amós, Sofonias da vida, né? Amós, Sofonias, tal. E aí você olha, né, para alguns presbíteros que tinham lá na igreja, né, para esses caras desses cargos aí eclesiásticos, e teve um cara, mano, que ele simplesmente virou de qualquer jeito e abriu e fez aquela pose, né? Do tipo, tô aqui, né? Cara, se você tem dificuldade, você não é obrigado a saber a ordem do livro da Bíblia, cara. Se você não sabe onde vai no índice, olha, vai na página e abre, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas ele é uma autoridade eclesiástica, então o cara abriu ali, e eu confesso assim, cara, que eu fiquei muito tentado a pedir para ele ler o texto que eu ia ler, né? Pô, lê aí pra gente. Eu não fiz isso porque eu ia estragar tudo que eu ia falar depois. Mas... O irmão vaidoso ali. Lê aí, por favor, né? Tipo, eu fiquei muito tentado a fazer isso, e falei, não, sai tentação, né? Senão o que eu vim fazer aqui não vai rolar. É vaidoso, né, cara? Ele é vaidoso até abrindo a Bíblia, né, cara? Exatamente, cara. É em tudo, né? Quando você mexe com o brilho da pessoa, quando você, sei lá, coloca alguma coisa que não é, a pessoa ela tem que manter a pose dela, né, cara? Eu tenho que manter a pose de autoridade eclesiástica, eu tenho que manter a pose de santo, eu tenho que manter, sei lá, cara, a pose de um cara descolado, eu tenho que manter a pose do professor engraçadão, eu preciso... É incrível como, né, a imagem que você passa, né, é aquela que fica. Né? Então eu uso a rede social pra quê? Você tem que sustentar o personagem, né? Exatamente, né? E aí é onde entra essa sociedade líquida, né? O Ed René, ele tem uma pregação, se vocês quiserem procurar, gente, quem tá ouvindo, vale a pena, que fala sobre máscara. E ele fala sobre a mulher samaritana. E ele fala que no diálogo do que Jesus tem com a mulher samaritana, ele vai tirando todas as máscaras que ela tem. E tipo assim, por causa que ela acha que as máscaras dela vão fazer com que Jesus não converse com ela. Então a mulher se aproxima de Jesus e fala assim, olha, mas eu sou samaritana e você é judeu. Ele fala, ué, não tenho problema com isso. Ah, mas eu tenho 5 maridos. Eu também não tenho problema com isso. Ah, mas eu tal e coisa. Então ele fala assim que é um diálogo de queda de máscaras. Porque é isso, é uma sequência de vários personagens que a gente tem que ficar tentando sustentar. Né? Exatamente, né, cara? E quando a gente começa a quebrar, as pessoas só conseguem se relacionar de verdade umas com as outras quando você quebra a máscara. E é por isso que os relacionamentos hoje em dia são tão superficiais. Um exemplo assim que eu sempre vejo, a pessoa quando ela vai casar com alguém, ela já casa pensando que se não der certo, separa. Se você vai casar pensando se não der certo, separa, não casa. Porque você está mostrando que existe uma superficialidade nessa relação. Relações de amizades, né?
quantas pessoas podem dizer que tem amigos de verdade, né? Aquele cara que vai estar com você o tempo inteiro, independente da tua situação. Quantos amigos você tem? Ou quantos amigos você faz questão de cultivar? São Então as poucos, pessoas são poucos, porque as pessoas não conseguem ir além dessa superficialidade, elas não conseguem ir além dessas máscaras, né? Então, para eu me casar, eu vou ter que me despir de todas as máscaras. Ela vai ter que ver o lado bom e o lado ruim que eu tenho. E aí eu vou pesar se eu vou querer ou não. Então são coisas que a gente tem que começar a olhar e quanto mais próxima a relação fica, menos máscaras eu uso. E dá trabalho, né, cara? A gente falou isso agora há pouco, dá trabalho você conhecer outra pessoa. E eu não falo só de uma relação amorosa, mas qualquer relação que seja, né? Dá trabalho você querer ter uma amizade nova, dá trabalho você querer desenvolver um trabalho, tudo dá trabalho, né? Porque a proximidade, ela faz com que você veja as imperfeições, né? Exatamente, né, cara? Talvez um quadro visto a 10 metros de distância, ele tem uma perfeição maior do que se você vê ele ali a 20 centímetros, né? E aí, então, se você pegar uma lupa para dar uma olhada real nos traços, talvez você encontre até alguns erros, assim, que desmonte a ideia de perfeição que você tinha, né? Então, a proximidade, ela desmonta um pouco a ideia de perfeição, né? E aí é onde eu consigo olhar e eu acho que é nesse ponto que Paulo, né, ele consegue chegar e falar, né, miserável homem que eu sou, né, cara? Acho que ele consegue chegar tão perto, né, de Cristo, que quanto mais perto de Cristo ele estava, mais imperfeito ele via que ele era. E mais ele via que ele dependia daquele Cristo, até para depender de Cristo. Então ele chegou num nível, né? Eu sempre me perguntava, né, mano, como que Paulo fala isso, velho? Olha, é Paulo, cara, tipo, ele coloca, né, ele é o maior dos pecadores, ele é o cara que miserável. Eu olhava e falei assim, mano, não é possível que Paulo tá falando um bagulho. Se Paulo é isso, o que sou eu? O que sobra para mim? E aí depois que eu fui entender, cara, quanto mais perto de Cristo, né, mais Paulo via que ele não era nada. Quanto Ele consegue... mais perto de Deus, mais perto eu tô de mim também, né? Exatamente. Porque é igual a o galera Brennan Manning tem um conceito de adoração, algumas músicas que falam assim, mais de ti, menos de mim, né? Mas se você for pensar numa lógica cristã, na verdade não é mais de ti, menos de mim, né? Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho de mim também. Por causa que eu tenho Deus, né? Então não é mais de Deus e menos de mim, é mais de Deus e mais de mim, né? E aí você vai percebendo, né, quem você é, cara. O Brennan Manning tem um livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Cara, assim, eu acho que dos livros que eu li que falam sobre esse assunto, é o melhor deles. Eu não sei se você já leu, Não, esse não. se quem tá acompanhando aí, mas O Impostor que Vive em Mim, o Brennan Manning, ele desconstrói essa ideia. Ele mostra exatamente que nós temos milhares de máscaras e à medida que nós nos aproximamos de Cristo, ele vai quebrando essas máscaras até o ponto que você olha e você vê quem você é, cara. E a visão que você tem de você, ela é totalmente diferente da que você acha que você é. Então, assim, você não é o cara bonzão, você não é o cara bonitão, você é perto de Cristo, mas você olha e você vê que, tipo, cara, eu não sou ninguém. E assim, obviamente, né, guardadas as proporções, e muitas proporções, o eu vilão, quando eu escrevo, a minha ideia é essa. É de mostrar, cara, que você não é o mocinho, você é o vilão da história, cara. E você é o vilão, você é o Coringa, você é o Sauron, você é o Darth Vader, você é esse cara. E você precisa entender isso para que Cristo mostre para você como você pode deixar essa vilania um pouco de lado. Verdade. Acho que uma percepção boa de quem nós somos, ela também faz com que você tenha uma percepção boa do outro, uma percepção boa da realidade, né? Porque se é distorcida a minha visão de quem eu sou, logo é distorcida a minha visão do outro,
e é distorcido também a minha visão de realidade, né? É isso mesmo, cara. A gente. E aí é que tá, né, o problema, né? A nossa visão de realidade, né? Sei lá, o que que a gente enxerga, né? O que que é real. Aí é quase um Black Mirror, né, cara? O que que é real, né? Ou onde eu estou buscando a minha realidade, né? Porque se eu busco a minha realidade nos likes que eu tenho, tá longe de ser real. Então Sim, tanto que é engraçado, né? Quando a gente olha para algumas pessoas aí, é difícil você achar alguém que não tem rede social, né? Já começa por aí. Quando você acha um cara que não tem, meu, esse cara parece que é de outro planeta, né? sim, sim. Parece que não é real, né? Então, o que que é a realidade, né? Aí daria pra você entrar numa outra live falando sobre Matrix, né? Nossa, sim. Mas, e também uma realidade que talvez que é imposta, né? É, Toda uma questão de distração, né? De para onde você tá olhando e aí você não tá olhando pro que tá acontecendo mesmo, né? É tipo, são dadas a você várias possibilidades de realidade que às vezes não são a real, só que você fica preso em todas elas sempre, né? E aí já é. pensou você ter passado a vida querendo agradar um algoritmo, mano, do Instagram, saca? Querendo ter like, sabe? Tipo, é meio estranho, né? E é uma coisa que foi interessante de notar nessa pandemia, né? Ah, blogueirinho que não tem conteúdo, acabou, cara. Porque se você é superficial demais, nessa pandemia você não conseguiu transmitir nada pra ninguém, você perdeu o like, você perdeu curtida, você perdeu quem te segue. É uma coisa que eu fui notando isso, né? Quando você não tem o que mostrar, quando a tua vida é superficial demais e você não tem nada para mostrar para o outro, numa época de pandemia, você some, sai Sim, engolido. sim. Então, o quanto essa pandemia ela mostrou a superficialidade da maioria desses caras que são chamados de influências digitais, né? É verdade. Você põe o cara pra falar alguma coisa, ele não consegue segurar, né? Não consegue, cara. Tem muito blogueirinho aí muito influência que o cara não fez uma live. Tu imagina, ele vai abrir uma live para conversar com o cara que segue ele. O cara começa a fazer pergunta ali, o que que esse cara responde? Então é melhor não fazer live. Ele nunca achou que ele ia precisar ser alguma coisa além de uma foto, né? Exatamente. É uma foto e se tornar um produto, né? É um produto que anuncia isso, aquilo, que ganha uma grana de publicidade para falar de A, B, C, e na hora que você precisou trazer uma mensagem que fosse, sei lá, procurar o coração da pessoa numa fase como essa que ela vive, você não tem o que falar. Eduzão, quero te agradecer. Estamos aí de novo na regressiva, faltando um minuto. Obrigado, cara, por esse papo aí. Obrigado por ter topado. Espero que a gente possa ter outras conversas aí, outros diálogos. Pessoal, quem quiser o livro do Edu chama Eu Vilão. Ele escreveu sobre os vilões aí do cinema e quanto nós somos próximos a eles. Manda uma mensagem aí para ele. Ajuda ele na divulgação desse livro. E é isso, mano. Cara, eu agradeço. Obrigado por estar aqui com você. Foi um convite que eu aceitei com muito carinho e estou à disposição. Quando quiser outro papo, conta comigo. Fechou, Obrigado. cara. É nóis, mano. Muito obrigado. Um abraço, até mais aí. Boa